Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje é dia de falar de Brasileirão que acontece nesse final de semana. Mas antes de ir aos palpites do final de semana, a gente precisa lembrar das incríveis atuações dos clubes pela Sul-Americana e Copa Libertadores no meio da semana. Na terça-feira, o time do Lanús deu show sobre o River Plate, perdendo de 2-0, foi lá, virou o jogo e fez 4-2 e se classificou para a final da Copa Libertadores contra o Grêmio. Já o Grêmio na quarta-feira não fez grande jogo não, foi um jogo bem abaixo do esperado, mas o Grêmio se acomodou bastante justamente pelo resultado lá no Equador, no primeiro jogo, então a equipe jogou bem abaixo do esperado, um nível técnico muito abaixo. O jogo não foi nada bom e a equipe, isso vale também para a equipe se ligar, porque na final contra o Lanús não pode existir esse tipo de jogo, porque com certeza vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, tanto o jogo no Rio Grande do Sul como o jogo lá na Argentina também. E outro jogo incrível que a gente teve também na quarta-feira foi o jogo entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. O Fluminense abriu o placar logo de cara, dando um clima muito forte já para o jogo logo no início. E depois o Flamengo conseguiu empatar, mas o Fluminense foi lá e fez 3-1 e ainda depois o Flamengo foi lá e conseguiu empatar em 3-3 e conseguiu uma classificação heróica para a semifinal da Copa Sul-Americana. Foram dois jogos, tanto do Lanús como o Fla-Flu, foram jogos incríveis no meio dessa semana e quem conseguiu assistir esses dois jogos, com certeza, principalmente os torcedores ficaram com os nervos à flor da pele, porque foram jogos bem bacanas, jogos que valeu muito a pena assistir. Mas, deixando de lado agora a Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, é hora de pensar em Brasileirão e as equipes precisam focar para conseguir alguma coisa ainda nessa reta final e não deixar a coisa desandar. Vamos aos palpites para o Brasileirão desse final de semana. O primeiro palpite fica para o jogo entre Grêmio e Flamengo que acontece nesse domingo. As duas equipes conseguiram aí no meio da semana se classificar tanto para a Libertadores quanto para a Copa Sul-Americana, mas agora nesse final de semana o momento é de pensar no Brasileirão, pensar nessa reta final de campeonato nacional. O Grêmio provavelmente vai entrar em campo com um time misto, e do Flamengo talvez não é de se esperar nada diferente. O Rueda normalmente define o seu elenco, define o seu time algumas horas antes, então é meio complicado a gente saber sobre a escalação. Do lado do Grêmio, provavelmente o Renato vai usar alguns atletas, por exemplo, como o Michel, que precisa recuperar ritmo de jogo. Deve aproveitar também alguns atletas que não atuaram nesta semifinal de Copa Libertadores. Então, eu acredito que para esse confronto aí entre Grêmio e Flamengo, são duas grandes equipes, o Flamengo principalmente foi um herói no meio da semana. Eu acredito que esse jogo não seja um jogo muito evoluído taticamente e tecnicamente, porque serão times mistos, com entrosamento abaixo do que a gente espera dessas duas grandes equipes e por isso, eu acredito que a gente não vai ter muitos gols nesse jogo. E quem vai entrar em campo ainda dos titulares que atuaram no meio da semana, pode ter aquele cansaço e tudo mais. Então a equipe talvez vai se preservar um pouco e não vai ser um jogo tão forte, não vai ser um jogo tão pegado. Por isso, o meu palpite para Grêmio e Flamengo fica no menos de 2,5 gols com odds a 1,53 na casa de apostas Bet365. O segundo palpite fica para o incrível derby paulista que a gente vai ter neste final de semana também entre Corinthians e Palmeiras. É um confronto muito delicado, com cara de final, um confronto de decisão mesmo entre essas duas equipes. O Palmeiras está na segunda colocação e o Corinthians, embalado como sempre, está lá na primeira colocação, mas o embalo foi diminuindo agora no segundo turno e a equipe tem apenas 5 pontos de diferença pro Palmeiras agora. O Palmeiras podia ter diminuído essa diferença para 3, mas não conseguiu porque empatou contra o Cruzeiro em 2-2 no último jogo. E agora o Palmeiras vai lá tentar tirar um pouco mais essa diferença. Caso o Palmeiras vença, essa diferença vai para 2 pontos
e a coisa vai complicar nessa reta final de Campeonato Brasileiro e provavelmente a gente vai ter um clima muito quente nas próximas rodadas, sem decisão, sem definição de possível dono do título do Campeonato Brasileiro de 2017. O Corinthians com certeza está preocupado com isso. O Corinthians baixou muito o rendimento nos últimos jogos, levou muitos gols, inclusive coisa que no primeiro turno o Corinthians teve uma defesa muito boa. E o Palmeiras, ao contrário do Corinthians, o Palmeiras evoluiu bastante nesse segundo turno. Então a gente vai ter um jogo aí muito pegado, muito complicado e, como eu já disse, caso o Palmeiras vença, 2 pontos de diferença, a coisa se complica mais ainda. Caso o Corinthians vença, com certeza já vai disparar mais ainda à frente do Palmeiras e aí já fica mais complicado, fica mais difícil caso o Palmeiras ainda tente encontrar o Corinthians no caminho dessa reta final de Brasileirão. As coisas se complicam um pouco mais e o Corinthians, teoricamente, coloca uma mão na taça já. Para esse confronto entre Corinthians e Palmeiras, eu vou ficar no ambos marcam com odds de 2 na casa de apostas Bet365, porque eu acredito que as duas equipes vão para cima, o resultado é muito importante para ambas as equipes. Para o Corinthians, o empate não seria de todo ruim, mas para o Palmeiras a vitória é muito importante, então o Palmeiras daqui a pouco pode ir para cima e o Corinthians pode aproveitar esses espaços que o Palmeiras vai deixar. E também pelo fato de que o Corinthians diminuiu muito a sua solidez defensiva nos últimos jogos, nos últimos confrontos, e tem demonstrado isso pelo saldo de gols, pelos gols que tem levado nos últimos jogos. Então fica aí, ambos marcam entre Corinthians e Palmeiras. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo. O Atlético Goianiense segue na lanterninha, praticamente aí conformado já com a Série B para o próximo ano, já deve estar fazendo os planos aí para a Série B, que provavelmente não vai conseguir sair da situação ruim que tá muito abaixo das outras equipes. As outras 3 equipes que estão na zona de rebaixamento ainda tem chances de saírem dali, mas o Atlético Goianiense realmente fez um primeiro turno ruim, fez um segundo turno ruim também, até um pouco acima do primeiro, mas mesmo assim não foi suficiente. Então a equipe provavelmente não vai conseguir se manter na Série A. Já o São Paulo conseguiu respirar nos últimos jogos, a equipe conseguiu pular lá para a 11ª posição. Claro que ainda não está respirando totalmente tranquilamente, mas já mudou bastante aí o patamar que estava. São Paulo passou boas rodadas na zona de rebaixamento e hoje a situação é bem mais tranquila do São Paulo. Eu acredito que seja um jogo de gols, porque as duas equipes não são fortes nem defensivamente, mas são fortes ofensivamente. O Atlético Goianiense, por mais absurdo que pareça, a equipe possui um bom ataque, mas acabou levando muito mais gols aí no Campeonato Brasileiro e acabou não tendo um bom rendimento. Então eu acredito que para esse jogo aí, uma aposta que é muito interessante é o ambos marcam, que está com odds de 1,80 na casa de apostas Bet365, mas o meu palpite fica no over 2,5 gols, a odd de 2 também na casa de apostas Bet365. Nessa aposta aí a gente ganha caso aconteçam 3 ou mais gols no jogo, independente de quem marque esses gols. E é isso aí, galerinha. Esses são os meus palpites para o Campeonato Brasileiro Série A, que acontece neste final de semana, no sábado e no domingo. Tem muito jogo pra gente acompanhar. Nos vemos nos próximos palpites, no próximo vídeo. Um abraço e até mais.